Num novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha aí o tema de hoje. Cristãos, de perseguidos a vitoriosos. Você já percebeu que está havendo uma forte perseguição aos cristãos no mundo inteiro? O que será que está acontecendo? E por que eu estou dizendo de perseguidos a vitoriosos? Então vamos lá. Cristãos de perseguidos a vitoriosos. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e sou psicólogo. Então, existe atualmente no mundo uma nova onda de ataque aos cristãos. Inclusive, eu vou falar essa palavra pausadamente, você vai entender o porquê. Com as, sa, si, na, tos. Se eu não falo assim, a censura corta essa palavra. Nem sei se cortou, mas vamos lá. Mas vocês entenderam. Além da perseguição, estão matando cristãos. Não é só perseguição, é morte. E não é só em um país, são em vários países do mundo. O que será que está acontecendo? E por que eu falo de perseguição à vitória? Vamos lá. O último caso foi do líder jovem cristão Charlie Kirk, né? Que foi morto a tiros no dia 10 de setembro. Essa quarta-feira passada, quarta-feira desta semana. Ele fazia palestras, então a circunstância, inclusive, da morte dele estava num centro universitário, estava lá conversando com milhares de jovens iam assistir às palestras dele, que eram palestras para trazer princípios cristãos, de ética, esse era o objetivo. Então ele fazia palestras para transmitir valores cristãos para os estudantes universitários nos Estados Unidos. Já que muitas vezes a universidade, vamos ser um pouquinho ameno, né? Por tratar mais de ciência, não trata tanto dos valores cristãos. Fui sutil, não fui? Então, como ele apresentava argumentos muito inteligentes, estava convertendo muitos jovens aos valores cristãos, né? Jovens que estavam sem valores éticos, né? Precisando desses valores, então ele ia lá, transmitia, mas num diálogo super bacana, conversando com todo mundo, aquela coisa toda. Ele foi morto a tiros por este motivo, não foi por outro motivo, foi por este motivo. Então, transmitindo os valores éticos cristãos, né, para os jovens, mataram ele quarta-feira agora. E se esse parece ser um caso isolado, eu preciso esclarecer, não é um caso isolado. Vários cristãos estão morrendo no mundo por vários motivos, mas eu diria que o principal é por trazer valores éticos. E vou explicar o porquê. Muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos no mundo inteiro. E é claro que a grande mídia não podia perder a oportunidade de se apressar e falar mal de Charlie Kirk, né? Tem um I, mas é mais falado Kirk, dizendo que ele era extremista de direita e outras bobagens. Então, você procurar na Wikipédia, o que a Wikipédia fala dele? Não fala que é um rapaz que está dando instruções, levando valores cristãos, esclarecendo os jovens e tudo mais. Fala que ele é da extrema direita. E olha, algumas mídias continuam falando isso. Algumas mídias, procure e veja. Algumas mídias se apressaram a falar isso. Ele era de extrema direita. Pegou muito mal. Aí algumas corrigiram, outras não. Outras ainda estão dizendo de extrema direita. O cara que morre é de extrema direita. O cara que atira não é de extrema esquerda. Não é. Então o cara que atira é só de esquerda. E o cara que morre
dando palestra, ele não foi armado lá. Foi lá dar palestra, conversar com o pessoal. Esse é de extrema direita, extremamente perigoso. Por que a mídia faz isso? Para desumanizar a pessoa que morreu. E todo mundo achar, que bom que morreu. Olha ao ponto que chegamos. O quanto a grande mídia está mentindo para você. Procure as mídias independentes. Só que algumas da grande mídia, especialmente a líder, ela está dúbia. Ela ora fala a verdade, ora fala a pós-verdade, vamos chamar assim, a narrativa. Mas outras não. Outras continuam nessa toada. Então, a grande mídia, ela está a serviço do sistema e ataca muito os cristãos. Inclusive incentivando, né? Então, incentivando de que forma? Quem morreu foi um extremista de direita, merecia morrer. Só falta falar isso. Evidentemente que não fala, mas nas entrelinhas está... Então incentiva o crime. Incentiva o crime, é isso que eu estou afirmando. Cuidado. Mas, por que o cristianismo incomoda tanto o sistema? Por que será que incomoda tanto? Que tem que matar? Quando não vence no argumento e está diante de uma pessoa inteligentíssima como Kirk, mata. Então não consegue vencer no argumento, simplesmente dá um tiro e mata. Mas por que incomoda tanto o sistema? A ponto de matarem e falarem tão mal dos líderes cristãos. Líderes cristãos. Por quê? Boa pergunta, né? A resposta é simples. O cristianismo traz valores éticos, contrários à corrupção, safadeza e desonestidade. O sistema que rege vários países do mundo é um sistema corrupto, é um sistema desonesto. Então se incomoda muito com mensagens cristãs que trazem ética. Por que foram contra Jesus Cristo? Porque ele também trouxe uma mensagem ética. E o sistema estava todo corrompido. Então vamos entender por que o cristianismo incomoda. Porque estamos trazendo ética. Eu também sou cristão. E com muito orgulho. E o sistema que existe em vários países do mundo, inclusive no Brasil, é desonesto. Vocês sabem disso. Corrupção, mentira, o tempo inteiro. Totalmente desonesto. Então, tem que se perseguir os cristãos que trazem valores éticos para as pessoas, porque essas pessoas não se corrompem. Elas mantêm os valores cristãos e mantêm seus valores cristãos. E eu vou dizer por que sai da perseguição e chega na vitória. Vamos lá. Se os valores cristãos forem divulgados, atrapalha as ações desonestas do sistema. Sabe? Não dá para fazer tanta desonestidade. Atrapalha. Então, Cristo foi perseguido por esse motivo. Os primeiros cristãos, por esse motivo. E atualmente os cristãos também são perseguidos por esse motivo, por trazerem valores éticos. Numa sociedade desonesta, que não gosta que se traga valores éticos. Em síntese é isso. Portanto, para o sistema, não basta matar os líderes cristãos. Não. Matar, já matamos e tal, vamos matando todos os líderes cristãos, ok? Mas não basta, eles acham que não basta. O sistema acha necessário também falar mal dessas lideranças. Então não basta matar. Matou o Kirk e agora fala mal. Como se ele merecesse morrer. Isso incentiva a violência. Veja na mídia. Algumas grandes mídias, vamos dizer assim, alguns elementos das grandes mídias, algumas mídias das grandes mídias, já se corrigiram, já se emendaram, mas outras não. E falam muita bobagem a respeito do Kirk, que era um cara sensacional. 2 filhas,
cara super família, que orientava os jovens. Um cara muito bacana. Mataram. E agora falam mal. Não basta matar, tem que falar mal. Para que os valores éticos dessas mensagens não sejam divulgados. Então, para que as pessoas não queiram saber, mas o que ele falava, o que ele divulgava, não quero nem saber. Não quero, porque ouviu falar tão mal que não quer nem ver a mensagem. Esse é o ponto. Então, olha aí a grande mídia incentivando a violência, falando mal, sem fundamento, de mensagens éticas. Por que será, né? Será que tem alguma coisa de desonestidade aí no meio? O que você acha? Mas se a situação é esta, como os cristãos se tornarão vitoriosos? Ô André, mas escuta André, acho que está tudo estrepado, não tem mais jeito. Não, calma, vamos lá. O que já aconteceu na história nos ensina o que acontecerá agora. Então vamos ver os fatos históricos, porque esses fatos históricos estão se repetindo e já há muitas evidências nesse sentido. Os primeiros cristãos. Então, depois, né, da ressurreição e ascensão de Jesus, todo mundo fala da crucificação, mas teve a crucificação, teve a ressurreição e teve a ascensão. Então, isso que nós precisamos entender. Cristo se libertou do mal com a sua ascensão. Não é que Cristo foi engolfado pelo mal. Não, ele ascensionou. E é o momento atual também, e eu vou explicar por quê. Os primeiros cristãos foram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Então, o Império Romano dominava o mundo, né? Até a região da Judéia, né? Onde tinham muitos cristãos, né? Os que se converteram ao cristianismo, evidentemente, se tornaram cristãos. Os que não se converteram permaneceram judeus naquela região. Mas muitos foram se convertendo por tudo que hoje chamamos Europa e no passado era o Império Romano. Os cristãos foram levados para arenas e coliseus, onde eram mortos por gladiadores e feras. Então, um cristão era solto lá no meio, e um gladiador, geralmente com espada e de outra forma, matava o cristão, e o público queria ver sangue. Só que, de tanto ver esses espetáculos, eles começaram a refletir, mas por que estão matando os cristãos? O que será que eles falam? E isso foi criando um efeito oposto. Como está acontecendo agora? Quanto mais perseguem os cristãos, mais desperta na população essa questão, mas por que perseguem tantos cristãos? Por que não querem que eles falem? Por que matam os cristãos na atualidade? E tantos, e muitos. O que acontece? Desperta, tem o resultado oposto. Quanto mais persegue os cristãos, mais as pessoas têm vontade de se aproximar desses princípios cristãos. E quando se aproximam, ficam encantadas, porque são princípios maravilhosos, é uma mensagem maravilhosa. Então, gladiadores e feras. Então colocava o cristão no meio de crocodilos, no meio de leões, para serem destruídos por esses animais, por essas feras, né? E a princípio o povo ia lá para ver sangue, mas depois começou a se converter, começou a se solidarizar com aqueles cristãos, começou a ter vontade de aprender o cristianismo. Os valores éticos cristãos incomodavam os imperadores publicanos e todo o sistema daquela época, porque era um sistema desonesto. Então vem falar de ética para um monte de gente que está aí na corrupção, incomoda. Por isso que se perseguia os cristãos. Mas o público, então aquele público que ia nas arenas, né, nos coliseus, que assistia toda aquela matança aos cristãos, percebeu a ética da mensagem cristã e foi se convertendo ao cristianismo
rapidamente. Houve uma conversão em massa, a ponto da maior parte das pessoas do Império Romano se tornarem cristãs, porque são princípios maravilhosos. Onde você encontra esses princípios? É claro que você sabe, mas basicamente nos 4 evangelhos, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Basicamente lá você encontra a mensagem maravilhosa do nosso mestre amado, Jesus o Cristo. Então, as pessoas se encantavam com aquela mensagem, uma mensagem maravilhosa. E olha, e foi chegando num ponto, né, de conversão, até que o próprio imperador Constantino se converteu ao cristianismo em 312. E ele estava convicto, ele sentiu isso, ele intuiu isso, que a vitória que ele obteve foi por causa do Deus cristão, o Deus de Jesus Cristo, que é o mesmo Deus dos judeus, né? Só muda o nome, né, de Javé, Jeová, para Deus, né? É o mesmo Deus. Deus é um só, né? Os muçulmanos chamam de Alá, mas é o mesmo Deus. Cada um vê por um enfoque esse mesmo Deus. E esse Deus maravilhoso, que foi convertendo as pessoas. Então, Constantino se converteu com a certeza de que Deus ajudou a vencer a batalha. E ele se converteu ao cristianismo em 312 e assinou o Édito de Milão, o famoso Édito de Milão, em 313, concedendo liberdade religiosa em todo o Império Romano. Então, foi Constantino que disse o seguinte: bom, a partir de agora tem liberdade religiosa, não perseguiremos mais os cristãos. E só uma curiosidade, quando eu fui uma vez para Roma, eu fui conhecer a Via Ápia, e lá embaixo tem as catacumbas, né, onde os primeiros cristãos viviam. É um verdadeiro labirinto embaixo de Roma. E muitos se perdiam nas catacumbas e os cristãos estavam lá. E os cristãos convertiam essas pessoas que se perdiam nas catacumbas, né? Então, foi uma época muito interessante. Eles se escondiam porque eles eram mortos, mas o cristianismo é algo tão maravilhoso que foi convertendo as pessoas. Cada pessoa que entrava em contato com o cristianismo percebia a ética dessa mensagem, a força dessa mensagem. Uma mensagem maravilhosa que Cristo nos trouxe. Mais adiante, em 380, o imperador Teodósio, com o Édito de Tessalônica, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, de liberdade religiosa passou a ser a religião oficial, porque todos já estavam convertidos ao cristianismo, pela mensagem maravilhosa que o cristianismo trazia naquela época e continua trazendo. Agora vamos para a época atual. Da mesma forma que os princípios éticos do cristianismo venceram a corrupção na época do Império Romano, então venceram a corrupção, evidentemente que não totalmente, mas muito daquela corrupção. Então, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas começaram a seguir os princípios éticos. Tais princípios éticos prevalecerão na época atual também. Então, de uma forma muito semelhante, havia muita perseguição aos cristãos por causa dos princípios éticos, que eram contrários à safadeza, à corrupção e toda aquela maldade que havia na época. E aí, o que vai acontecer na atualidade é a mesma coisa. Então, quanto mais perseguem os cristãos na atualidade, mais as pessoas vão se convertendo. O efeito vai ser oposto, como foi naquela época. O combate, por exemplo, atualmente o combate ao narcoterrorismo e a todas as ditaduras no mundo já está em curso.
Então, o que está havendo na atualidade? Então, vamos eliminar o grosso desse narcoterrorismo, o grosso da criminalidade, e vamos buscar princípios mais éticos? Isso já está acontecendo. Combate ao narcoterrorismo, às ditaduras. Então, tudo isso que está acontecendo na atualidade já é o cristianismo mostrando de novo a sua força. Com muitas vitórias já alcançadas nesse sentido. Tem vitórias, tem derrotas, tem vitórias, tem derrotas, mas muitas vitórias já alcançadas nesse sentido. Estas vitórias serão sucessivas. Então, já estão acontecendo, mas se sucederão ainda outras e outras e outras vitórias. Até que a ética cristã volte a prevalecer sobre a desonestidade. Então isso não é uma coisa para o futuro, isso é uma coisa que já está acontecendo agora. E rapidamente, porque nós estamos vivendo numa época que as mudanças são hiperaceleradas. Não são mudanças lentas, progressivas, que vão aos poucos, não. São mudanças hiperaceleradas. Estamos numa época muito rápida da humanidade. Então tudo está acontecendo muito rapidamente. Tão rapidamente que muitas pessoas não estão percebendo o que está acontecendo no mundo, na geopolítica mundial. E só vão perceber depois de acontecer. Ah, isso aconteceu por quê? Ah, eu nem tinha prestado atenção. Por quê? Porque a grande mídia fica te distraindo com um monte de bobagem. Deixar o povo alienado. E não mostra o principal. O principal eles nem falam, nem comentam. E aí, seria esta a volta anunciada de Jesus? Né? Porque você vai encontrar no Apocalipse, em outros textos bíblicos, que Jesus vai voltar. Ou Jesus voltará. Seria isso? Olha, me parece que sim. Me parece que sim. E me parece ainda que essa volta anunciada de Jesus será uma ocasião muito mais ampla e com significados muito maiores do que concebemos no momento atual. Então, como será em detalhes, não sei te dizer. Mas o espírito cristão já está aqui. Então, esse espírito de ética, esse espírito de luta, esse espírito de vitória e luta pelo bem, contra o mal e pelo bem. Então, tudo isso já está aqui. Então, essa é a volta de Jesus? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Haverá mais coisas? Provavelmente. Mas essa volta do espírito cristão é que é muito importante. E quanto mais perseguem, mais as pessoas se convertem e usufruem dessa mensagem maravilhosa, que é a mensagem cristã. Então, vamos usufruir dessa mensagem, vamos viver a espiritualidade de forma intensa e vamos vencer essa batalha com toda a certeza. Que assim seja. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se que a vida é sabedoria. A vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.